Vamos lá. Vou contar para vocês como é que um município pode ganhar dinheiro com o meio ambiente. Existem outras formas? Existem, várias. Eu vou falar para vocês de ICMS ecológico. Talvez você até já tenha ouvido falar, mas hoje eu vou detalhar para você, vou te explicar bem certinho como que isso funciona, tá? Então é o seguinte, primeiro, ICMS, né, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é um imposto que você paga, você pode não saber, mas você tá pagando, eu tô pagando, todo mundo tá pagando, tá? Comprou uma garrafinha de água, comprou, sei lá, um livro, comprou qualquer coisa aí, tem ICMS incidindo sobre esse produto, porque esse produto circulou, esse produto passou de um lugar para o outro. Prestação de serviço incide ICMS também, tá? É um imposto federal, ele foi instituído pela Constituição, ele é federal porque ele se aplica na federação toda, no Brasil todo, mas é um imposto que é arrecadado pelos estados, tá? Então, cada estado arrecada ICMS. Toda vez que você paga ICMS, você está pagando pro estado, seja Paraná, seja Santa Catarina, onde você mora ou onde este produto circulou, tá? Então, isso é ICMS, tá bom? Tá lá na Constituição a previsão do ICMS, Constituição de 1988. Desde 1992 foram incluídos os critérios para dividir este ICMS, tá? Como que ou fica tudo para os estados, cada estado arrecada e fica com o valor todo? Não. Desde 1992 a gente instituiu como é que faz a distribuição deste valor arrecadado desse imposto. E desde então, foi dito o seguinte, que desse valor arrecadado, o Estado ele fica com 75% de todo o montante de ICMS que ele arrecadou, ele fica com 75% e 25% ele tem que obrigatoriamente entregar para os municípios, tá? E a gente desde 92 estabeleceu na Constituição o seguinte: se cada estado fizer uma lei própria, fizer uma lei estadual, ele pode pegar uma parcela desse valor de ICMS e dividir para os municípios, levando em consideração alguns critérios diferentes. Calma, vamos de novo. É assim, o estado arrecada 100% do ICMS, você tem que entender isso, tá, gente? O estado arrecada 100% do ICMS. 25% ele obrigatoriamente tem que entregar para os municípios, não pode ficar para ele já ficou com 75%. Então vamos pensar no Paraná. Paraná ficou com 75% de tudo que ele arrecadou. 25% ele tem que obrigatoriamente entregar para os municípios. Existem 399 municípios no Paraná. E aí, será que o estado pega o valor que sobrou, esse 25%, divide por 399 e entrega uma parcela igual para cada município? Não. Será que ele leva em consideração o tamanho de cada município? Será que ele leva em consideração a população, o número de habitantes de cada município? Foi isso que a Constituição disse. Ela disse o seguinte: a destinação do ICMS, tá, prioritariamente, é educação, segurança e saúde. Mas sempre que um estado, cada estado dos 26 da federação, fizer uma lei própria, pode pegar 1/4 desse valor. Então, ele tinha que destinar 25% para distribuir para os municípios, tá? Ele pode pegar 1/4 desse 25% e destinar para os municípios que cuidam do meio ambiente, tá? Então, ó, o artigo 157, inciso 4 da Constituição estabelece que 25% do produto da arrecadação do ICMS, que são os estados que arrecadam, tem que ir para os municípios. Pegou o total, tira 25%, tem que dar para os municípios. Desse 25%, 1/4 pode ser destinado de acordo com lei estadual. Então, uma lei de cada estado dizendo como vai destinar esse 1/4. E é nessa hora que cada estado pode implementar o ICMS ecológico. Ele pegou 25% o estado e ele tem que destinar para os municípios, certo?
3/4, obrigatoriamente, ele vai destinar de acordo com saúde, educação e segurança. Mas ele pode fazer, cada estado, fazer sua lei estadual e destinar 1/4 desse 25% no critério que ele quiser. E é nessa hora que ele pode criar critérios ambientais. O estado do Paraná fez isso, tá? Fez uma lei estadual própria para pegar esse 1/4 do 25, 1/4 de 25 dá 6,25, né? Pegar esse 6,25% e destinar da forma que ele bem quisesse, tá? E aí sabe o que ele fez? Dos 6,25 que ele podia destinar da forma que ele quisesse, 5% é para ICMS ecológico. Bacana, Paraná saiu na frente aqui, hein? É um valor bom, é um percentual bem razoável do ICMS. O estado do Paraná destina para ICMS ecológico. Estamos de parabéns. Aí vamos lá, pronto, te expliquei a conta. Eu fiquei imaginando aquele meme da Nazaré Tedesco, sabe, com aquelas contas assim, ó, girando na cabeça. Mas espero que vocês tenham entendido, tá? Se não entendeu com a minha explicação, vê de volta. Se ainda assim não entendeu com a minha explicação, vai lá e lê o artigo 157 da Constituição para ver se você consegue. E se ainda assim não deu certo de entender a conta, você me manda uma mensagem, você me pede um áudio, qualquer coisa. Essa conta tem que ficar clara para você, tá bom? Aí é isso. O estado do Paraná, como exemplo, destina 5% do total de ICMS que ele arrecada, e não é pouco dinheiro, para ICMS ecológico. Então, ele pega e faz o seguinte, cada município, ele analisa quanto de área de proteção que tem dentro desse município, quanto de unidade de conservação tem dentro desse município, quanto manancial de água tem dentro desse município, quanta floresta nativa tem dentro desse município, e é assim que é feita a divisão. Por isso que não é um valor igual para todo mundo, tá? Municípios que cuidam mais do meio ambiente recebem mais grana na hora dessa partilha. Municípios que não estão nem aí para o meio ambiente vão, obviamente, receber menos por isso, tá? Por isso, ficou bem puxado. E aí, eu tô colocando aí junto para vocês no material uma tabelinha, tá? Que é a última que o IAT publicou no começo desse ano de 2020, referente ao ICMS ecológico de 2019. Vocês vão ver, gente, que não é pouca coisa, não é tipo 1.000, 2.000 reais, são valores bem altos que cada município recebe, tá? De acordo com aquilo que eles produzem de serviços ecossistêmicos, né? De retorno ambiental para a sociedade. E coloquei como exemplo, ali vocês vão ver, tem todos, os 399 municípios do Paraná estão ali, quanto cada um recebeu em 2019. Mate a tua curiosidade, vai lá olhar o teu município. Eu coloquei no material aqui para vocês, Guaratuba. Aí vamos lá, pensa comigo, se você já olhou o material vai perder a graça, que você já viu aí o valor, né? Tá bem grande assim, gritando. Mas se você ainda não olhou, pensa comigo aqui um pouquinho agora. Vamos lembrar que quando a gente estudou unidades de conservação, eu bati muito nessa tecla com vocês, né? Nós aqui em Guaratuba estamos dentro de uma unidade de conservação. Só o centro de Guaratuba é que tá fora, tá? O resto de Guaratuba tá dentro de uma unidade de conservação. Então, praticamente o município todo está dentro da APA de Guaratuba, né? Área de Proteção Ambiental. Sempre falei isso para vocês. Então, chuta um valor. Pensa aí na tua cabecinha num valor que você acha que seria legal o município de Guaratuba receber todo ano por estar protegendo o meio ambiente, por estar cuidando dessa área de proteção ambiental. Chutou um valor alto? Eu quero saber, depois me mandem uma mensagem dizendo se vocês se aproximaram ou não do valor. Tá aqui, ó, 2019, R$2.364.000 reais. O município de Guaratuba recebeu a título de ICMS ecológico. Você acha pouco? Bom, 2 milhões é um valor bem razoável. Claro, você tem que levar em consideração, poxa, mas o quanto isso impacta no município? O fato do município estar dentro de uma área de proteção ambiental traz várias limitações? Traz. Tem várias coisas que não dá para fazer dentro da APA de Guaratuba, por ser uma área de proteção, apesar de ser do grupo uso sustentável. Lembra que tem o grupo uso sustentável e o uso proteção integral?
Ainda assim, mesmo sendo do grupo uso sustentável, tem várias limitações dentro da APA de Guaratuba. Então, várias atividades econômicas não podem ser desenvolvidas ali. Mas, pensa no seguinte, de qualquer forma, a APA existe, a APA foi criada e se não existisse esse incentivo do ICMS ecológico, ainda assim o município tinha que manter a APA e não ganhava R$ 1 com isso. Então, olhando por essa perspectiva, 2.300.000 tá bom, né? Já dá uma força, já ajuda. Então, deem uma olhada lá, se vocês tiverem curiosidade, tá? Sobre os vários municípios do Paraná, quanto cada um ganha só para cuidar do meio ambiente. Aí vem me dizer que meio ambiente só dá prejuízo. Ah, para, gente, 2 milhões no meu bolso. Isenção de ITR. Essa é para você usar com o teu cliente também. Então, vamos lá. Pagamento por serviço ambiental é para você usar com o seu cliente, porque ou você. Vai que você identifica um projeto que você pode inscrever a tua propriedade. Já vai ganhar com isso, tá? ICMS ecológico para os municípios, é uma forma dos municípios ganharem dinheiro com o meio ambiente. Isenção de terra é uma forma de você ganhar teu cliente também. Ou vai ver se tem uma chácara, tem uma fazenda, tem alguma propriedade rural e não sabia que podia ganhar aqui, tá? Essa é uma forma de ganho indireto, porque não é ganho igual o PSA, que eu coloco o dinheiro na tua mão, mas eu deixo de tirar dinheiro de você, o que para mim é dinheiro na minha mão. Deixou de me cobrar um imposto, para mim, tô no lucro, tá? Isenção de ITR. Lembram do ITR? Imposto Territorial Rural. É a mesma coisa que o IPTU que a gente paga na cidade, o ITR a gente paga na zona rural. Então, a lei de 1996 que implementa o ITR, o Imposto Territorial Rural, ele vai dizer o seguinte, que para apurar o valor do ITR, para dizer quanto de ITR você vai pagar por ano pela tua propriedade, deve ser considerado a área tributável é a área total do imóvel menos, ou seja, descontado. Então, como que faz para calcular o ITR? Pega a área total da propriedade e começa a descontar algumas coisas. O que dá para descontar? Primeiro, área de preservação permanente e reserva legal. O cliente chegou lá para tu fazer a defesa do auto de infração. Ele vai sair de lá com a defesa feita, que você vai defender ele, vai cobrar por isso. Ele vai sair de lá sabendo que ele pode se inscrever em projetos e ganhar dinheiro com isso. E ele vai sair de lá pagando menos imposto, porque você vai contar para ele que dá para pedir isenção do ITR. Agora eu te pergunto, você vai contar isso para ele de graça? Se você fizer de graça, mais uma vez você não conta que foi meu aluno, tá? Por favor, você não vai fazer de graça. Você vai falar para ele, olha, existe uma forma que eu posso tentar, a gente pode estudar, de conseguir fazer com que o senhor pague menos imposto pela sua propriedade. Então, traz para mim lá o teu imposto, o teu ITR, quero dar uma olhada como é que está sendo feito o cálculo. Você vai analisar, você vai esmiuçar lá como é que o município está fazendo o cálculo do ITR dele e vai ver se está sendo descontado ou não a área de preservação permanente e a reserva legal. Porque se não estiver sendo descontado, meu filho, você cobra dele e você entra com um processo para isso. Talvez nem precise de um processo. Às vezes só ir até a prefeitura, bater na porta dos caras lá e falar, olha, tem que rever aqui o ITR do meu cliente. Já resolve o problema, você ganha, ele ganha, todo mundo fica feliz, tá? Existem outras coisas que podem ser descontadas no cálculo do ITR, deixei aqui para vocês verem, a linha B e a C nem vou falar, mas olha a D, áreas sob regime de servidão ambiental, e a gente já vai falar sobre servidão ambiental, então, dentro da propriedade do cara, ele tem uma área que está sob servidão ambiental, ele não precisa pagar imposto sobre isso, tá? Tem que descontar esta área da propriedade dele. Às vezes ele fez um contrato de servidão ambiental e não avisou o município. Enquanto ele não avisar o município continua cobrando o imposto dele. Você vai chegar e vai fazer o quê? Salvar a vida dele com isso. Cobertas por florestas nativas, se tem floresta nativa dentro da propriedade dele, exceto as de área de preservação permanente e reserva legal que a gente já descontou ali, mas se ele tem mais área sobrando de floresta nativa dentro da propriedade dele, vamos isentar ele de pagar imposto. Áreas alagadas para fins de construção de reservatório de usinas hidrelétricas. Vai ver, ano passado foi construída uma usina hidrelétrica, metade da propriedade do cara foi alagada com isso, ele está perdendo porque ele não pode mais produzir ali. Você vai fazer o quê?
você vai fazer com que pelo menos ele não pague imposto sobre isso. Ah, professora, mas nesse caso ele não tem que ser desapropriado? Ele tem que ser desapropriado, mas um processo de desapropriação leva anos. Enquanto isso estiver correndo, você deixa o teu cliente pagando imposto? Não, você vai lá e faz com que o imposto dele reduza. Cobra um percentual do que você conseguir de redução, tá bom? Ó a dica. Vamos lá, concessão florestal. Então, PSA, forma do teu cliente ganhar dinheiro. ICMS ecológico, forma do município ganhar dinheiro com o meio ambiente. Isenção de TR, teu cliente ganhando dinheiro, deixando de pagar, é uma forma de ganhar dinheiro. Concessão florestal é a União ganhando dinheiro com o meio ambiente. Vamos lá, isso é fácil de entender. Só que daí tem algumas regrinhas que eu preciso passar para vocês, mas a ideia é fácil. Quando eu falo em concessão, o que vem na tua cabeça? Professora, eu não sei nem escrever concessão. A gente vai aprender a escrever concessão, tá? Por favor. É difícil mesmo. Mas o que é concessão? Primeira coisa que vem na tua cabeça. Tá, não tem vergonha de falar porque não tem ninguém te ouvindo, né? Quando é na sala, a gente tem vergonha de falar. Você não lembrou do pedágio? Eu sempre lembro do pedágio. Eu lembro das concessionárias de pedágio. Ó como o nome já entrega pra gente. Pergunto pra vocês. A concessionária do pedágio é dona da estrada? Ela não é dona. Ela comprou aquilo ali do Estado, da União, né? Seja lá de uma rodovia estadual, federal. Não comprou. Ela tem o direito de explorar economicamente aquilo ali, mas ela não é dona daquilo, até porque os contratos de concessão têm prazo, a hora que acaba tem que sair, tem que vir outra concessionária ou renovar, enfim, mas não é dono, tá? A concessionária não é dona daquele pedaço de estrada. Gente, vocês já pararam para pensar a quantidade de floresta pública que existe? É muito, já adianto para vocês, é muito. Eu vou falar do meu objeto de estudo porque meu doutorado é em cima da APA de Guaratuba, né? Eu já falei isso para vocês. Só a APA de Guaratuba, o território todo da APA de Guaratuba, que dá quase 2 milhões de hectares, 51% é público. Vocês sabiam disso? Só 49% são propriedades privadas. O resto é propriedade pública, tá? E isso acontece pelo país todo, tá? Propriedades que têm floresta e são propriedades públicas. Então, são florestas públicas. Ok, até aqui tá fácil. Professora, onde é que entra o Estado ganhando dinheiro com isso, né? O Estado que eu tô falando, Estado maior, União, né? Ganhando dinheiro com isso. Vamos lá. A gente sabe que dá para ganhar dinheiro com floresta, certo? A gente sabe que manejo sustentável, eu já falei de manejo sustentável para vocês, é quando a gente vai cortando um pouquinho de floresta cada ano, durante 20 anos a gente fica cortando um pedacinho, mais um pedacinho, mais um pedacinho, e quando termina o ciclo dos 20 anos, quando você volta para aquele primeiro pedacinho, ele já regenerou, ele já virou floresta de novo, né? Então, manejo sustentável é você ir cortando de pouquinho em pouquinho essa floresta, de modo que em momento algum ela fique no zero, ela fique uma área totalmente pelada, totalmente descoberta. Isso é manejo sustentável, tá? É permitido? É permitido. É completamente legal fazer manejo sustentável em florestas nativas. Tanto o proprietário privado pode fazer isso, quanto o Estado nas suas florestas públicas. Pergunto para vocês, dá para imaginar? Pior que dá para imaginar. O presidente da República descendo a rampa com uma motosserra na mão. É uma cena fácil de imaginar, né, gente? Deixa eu fazer um parênteses aqui com vocês. Vocês repararam que no vídeo sobre a reunião lá, enquanto o ministro da falta de educação, porque é extremamente falta de educação que ele fez, né? Enquanto o ministro da falta de educação falava mal dos ministros do STF, o ministro do meio ambiente estava com a cabeça baixada, assim, desenhando. Ele estava desenhando, ele não estava anotando nada, ele não estava escrevendo, ele estava desenhando. E eu fiquei pensando, né, o que será que ele tanto está desenhando ali, né? Deve estar desenhando florzinha, arvorezinha, me imaginei no lugar dele, né? Aí quando ele fala, quando ele vem com aquele discurso de vamos aproveitar o Covid e vamos passar tudo, vamos mudar todas as leis, vamos facilitar, eu fiquei pensando, ele estava desenhando uma motosserra, só pode ser. Aquele tempo todo ele estava desenhando uma motosserra. Parênteses fechado. O Estado, gente, pega uma motosserra e vai cortar floresta?
É função estatal isso? É função do Estado explorar a floresta? Não é. Ele não vai fazer isso de forma direta, assim como ele não constrói estrada, tá? Assim como ele não vai lá e cria estrada. Por isso ele faz a concessionária de pedágio que cobra de você e constrói a estrada, tá? Então o Estado ele não vai lá cortar a floresta, mesmo sendo legal e mesmo que isso traga recurso financeiro para ele. Então o que ele faz? Contratos de concessão. Ele concede o direito de explorar essas florestas para terceiros. Fácil de entender agora, né? Associa com a concessionária de pedágio que você não vai errar essa história, tá? Então, concessão florestal é a União concedendo a um terceiro o direito de explorar de forma sustentável as suas florestas. Isto é legal, isto é permitido. A Lei 11.284 de 2006 traz todas as regras para permitir isso, tá? Então eu quero colocar para vocês aqui, ó, só um artigo que diz assim, ó. O que é concessão florestal? Tá nessa lei que eu falei para vocês, 11.284 de 2006. O que é concessão florestal? A definição está assim, ó. É uma delegação onerosa, então anota aí, com aquela canetinha de purpurina que você já comprou, né? A gente tá acabando o direito ambiental, diga que você já tem a canetinha de purpurina, certo? Você vai anotar aí, onerosa. Por quê? Porque esse contrato de concessão florestal pode ser 0800? De jeito nenhum, tá? Obrigatoriamente, concessão florestal é pago. Tá aí, pronto. Já respondi para vocês como que o Estado ganha dinheiro através das concessões florestais, porque os contratos de concessão são onerosos, eles não são de graça. Mas vamos continuar aqui na definição. Então, é uma delegação onerosa, feita pelo poder concedente, do direito de praticar o manejo sustentável, não é o direito de ir lá e cortar tudo a floresta. Não é o direito de ir lá botar fogo para criar gado. Não é isso. É manejo sustentável. Para exploração de produtos e serviços numa unidade de manejo, mediante licitação. Se te perguntar qual é a forma de fazer um contrato de concessão florestal, tem que ter licitação antes, aquele processo licitatório que você já conhece, ampla concorrência, ganha quem tiver o melhor, já vou falar para vocês os critérios que são avaliados aqui, tá? Mas diferente dos critérios dos processos licitatórios que a gente está acostumado, que ganha quem tiver o menor preço, na concessão florestal tem critérios ambientais que precisam ser analisados, tá? Então, mediante licitação a uma pessoa jurídica, pode uma pessoa física querer se inscrever no processo licitatório? Não pode, tem que ser uma pessoa jurídica. Em consórcio ou não, então pode ser uma pessoa jurídica sozinha, como pode ser um consórcio de pessoas jurídicas participando desse processo de licitação, que atenda às exigências do respectivo edital, vai ter que ter um edital, como qualquer processo licitatório, e demonstre capacidade para o seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado. Processos de licitação de concessão florestal tem um prazo de 40 anos, tá? Não é para sempre. E tem que comprovar capacidade para isso. Não me vem uma empresa de fundo de quintal querer participar de um processo licitatório para concessão florestal. Não tem como, tá? Não faz o menor sentido. Então, tudo isso tem que ser analisado. Tá? A concessão florestal não dá direito de domínio ou de posse, é só explorar, seja explorar a floresta mesmo, cortar as árvores e explorar a madeira, como pode ser para explorar os produtos não madeireiros. Eu deixo a floresta em pé e exploro só a castanha que tem lá, o pinhão que tem lá, o cipó que tem lá, a casca da árvore, ou o ecoturismo. Eu posso ganhar um processo de concessão florestal para só explorar o ecoturismo, a visitação das pessoas lá dentro? Pode, não tem problema nenhum. Que critérios são levados em consideração para a licitação? Então, menor preço, como nos outros processos licitatórios, mas, olha os critérios ambientais aqui que também tem que ser levado em consideração. Menor impacto ambiental, maior benefício socioeconômico, maior eficiência e maior agregação de valor ao local. Tá? Então, critérios ambientais são levados em consideração, além da questão do menor preço que a gente já
conhecia. Como que é feito o valor desses contratos de concessão florestal? Como é que a gente determina quanto vale? Então é feita uma média, aí quantos hectares esse processo de licitação vai conceder, né? Esse contrato de concessão florestal vai dar quantos hectares para essa pessoa explorar? Sei lá, 1.000 hectares? Então pega quais são as espécies de madeira que tem lá dentro, o que vai ser explorado, vê o valor de mercado e tem uma estimativa de quanto vale, tá? É assim que é feito. Por um prazo de 40 anos, isso eu já falei para vocês, tá? É o prazo que é determinado, não é um prazo ad eternum, né? E a servidão, o último instrumento, esse, voltamos a falar, formas do teu cliente ganhar dinheiro com isso. Você tem que olhar para a propriedade do cara e identificar isso. Você tem que deixar o teu cliente mais rico, porque quanto mais rico o teu cliente for, mais você cobra dele. Melhor você pode colocar o percentual do teu ganho, certo? Vamos lembrar, porque a gente já viu servidão florestal quando a gente falou da lei florestal. Então funciona assim, lembram? Eu tenho que deixar APP? Tenho que deixar APP. Eu tenho que deixar reserva legal? Tenho que deixar reserva legal. Qual é o percentual de reserva legal que eu tenho que deixar? A gente já estudou isso. Primeira pergunta que você faz é se tá ou se não tá na Amazônia Legal. Se tá na Amazônia Legal, dependendo da formação vegetal, pode ser 80%, 65%, 35%, 80%, 35% ou 20%. Se não é Amazônia Legal, sempre 20%. Então você vai olhar para a propriedade do teu cliente e vai identificar se por acaso ele não está deixando mais reserva legal do que é necessário, tá? Porque se ele devia deixar só 20% e ele está deixando 50%, ele está, de um lado, ele está deixando de ganhar porque ele não está produzindo nada ali, e na outra ponta ele está deixando de ganhar também porque ele não está vendendo isso, tá? Então, você tem que identificar isso e criar as cotas, tá? Para cada hectare a mais que ele está deixando, você cria uma cota, isso é negociado em bolsas de valores, a gente conversou sobre isso lá na lei florestal, tá? Então, existe a Bolsa Verde do Rio, por exemplo, que negocia isso. Então, jogou na Bolsa Verde do Rio, tenho tantos hectares, tenho tantas cotas de reserva legal sobrando. Outra pessoa que está precisando de reserva legal vai negociar. E daí lembra, eu contei tudo isso para vocês. É um contrato particular entre os dois, o Estado não se mete nesse contrato aqui entre os dois, tá? Pode ser perpétuo, como pode ser por tempo determinado, desde que o mínimo seja 35 anos. O valor é o valor que as partes estipularem, tá? As regras vai ficar entre as partes. Quem protege, quem tem que cuidar? Isso eu perguntei para vocês, hein? Acho que foi na prova, inclusive, que eu perguntei. Quem tem obrigação de cuidar desta área? O dono, o verdadeiro dono, aquele que é o proprietário, tá? O outro que só comprou a cota, então só tem uma servidão entre eles, aquele lá, assim como ele não tem direito de ir lá explorar economicamente aquela reserva legal, ele também não tem a obrigação de cuidar, tá? Esse cara que tá aqui, que é o dono da propriedade, é que tem. Mesmo porque pode ser que eles estejam super afastados. Lembram qual que é a regra de distância? Desde que eles estejam no mesmo bioma, esse contrato é possível, esse contrato é legal. Então, servidão, a gente já tinha falado sobre isso, né? Então, só resumir aqui para vocês. Se você não lembra tudo que a gente falou sobre servidão lá na Lei Florestal, leia tudo que está aqui no material, leia o material complementar que eu coloquei para vocês, que eu tenho certeza que não vai restar dúvidas, até porque é fácil. Então, gente, espero ter conseguido colocar na cabecinha de vocês que meio ambiente e dinheiro são amiguinhos, tá? Eles se dão super bem. A gente só precisa ter esse olhar, esse conhecimento, né? Porque tem que conhecer. Se ninguém nunca contasse isso aqui pra vocês, vocês iam sempre achar que meio ambiente era só empecilho, era só atrapalho, né? Então, de posse dessas informações, pensem aí se não tem alguém, às vezes na tua família, alguém lá, sei lá, com uma chácara pagando um super imposto e você pode ir lá e conseguir reduzir o imposto dele, tá? E fiquem sempre atentos a isso. Toda vez que entrar um cliente no teu escritório falando de qualquer questão ambiental, você dá uma revisada nisso aqui. Porque se você conseguir fazer com que o cara saia de lá com mais dinheiro do que ele entrou, ele vai ser teu cliente para sempre, tá bom? Gente, fiquem bem, se cuidem, tá? Semana que vem teremos nosso último conteúdo, aí depois a gente vai fazer uma revisão relâmpago e vamos fazer a nossa prova, tá bom? Fiquem bem, se cuidem. Beijo!